Mark Twain já dizia que a verdade costuma ser mais estranha do que a própria ficção. E até mesmo o protagonista de nossa história reconhecia que a sucessão de fatos que ocorriam ao redor de sua vida mais se pareciam com mitos e odisseias do que aquilo que o cidadão comum como eu e você conhecemos por realidade. Uma frase do próprio Barão que ilustra bem isso é: meu nome está cercado de tanto ódio e medo que ninguém pode julgar o que é verdade, o que é falso, o que é história e o que é mito. E de fato, o Barão Roman von Unger está ao lado de Alexandre o Grande, Júlio César e muitos outros personagens de nossa história, a qual é difícil de acreditar nos dias de hoje que tamanha grandiosidade pudesse ter sido realizada por um mero mortal. Não à toa, ainda vivo chegou a ser considerado pelos orientais, ao qual serviram ao seu lado como a reencarnação do próprio Deus da Morte. Seu superior durante a Primeira Guerra Mundial, o general Piotr Wrangel, o descreve como o tipo de soldado que é inestimável em tempo de guerra e impossível de se existir em tempos de paz. É inegável que o Barão von Unger possuía um forte sentimento monarquista convicto e que era um homem espirituoso e de virtudes, mas é impossível de negar que foi responsável também por um enorme rastro de destruição e morte por onde passou, a ponto de receber o apelido de Barão Sangrento pelos bolcheviques. Hoje, conheceremos a história de um só homem, uma combinação de general russo, cruzado antirrevolucionário, senhor da guerra mongol, monarquista convicto e, de acordo com místicos asiáticos, a própria encarnação da morte. A data exata de seu nascimento é incerta, mas tem como certo que nasceu em meados de 1875 no Império Austro-Húngaro. Foi primogênito do nobre alemão da região dos Bálticos, Theodor Freiherr von Ungern-Sternberg, e foi nomeado a princípio como Robert Maximilian Friedrich von Ungern-Sternberg. Pois bem, de acordo com o próprio barão, ele vinha de uma dinastia de longa tradição militar. Ele alegava ser descendente do próprio Átila Huno e também de cruzados teutônicos. Mas o casamento de seus pais era conturbado e não deu certo, e após o divórcio ele foi enviado para ser criado pelo seu padrasto na Estônia, e lá ele adotou o nome de Roman Fedorovich von Ungern-Sternberg. Para facilitar o entendimento, eu o chamarei ao longo desse vídeo apenas como Roman von Ungern. E desde jovem ele manifestou vocação para a vida militar. Era uma criança ativa e desde pequeno gostava de cavalgar e aprender sobre as antigas batalhas. Não é de se espantar que assim que entrou na adolescência buscou ingressar na carreira militar e se formou na Academia Militar de Pavlovsk, em São Petersburgo, antiga capital da Rússia. No entanto, o jovem impetuoso, ávido pelo combate, desistiu de seguir na academia militar para se voluntariar como um mero recruta em uma unidade de cavalaria cosaca quando a guerra russo-japonesa, iniciada por Nicolau II, o último imperador da Rússia, estourou. E uma vez em combate, ele provou ser ousado ao ponto da imprudência. Ele foi ferido inúmeras vezes durante a guerra, mas isso nunca pareceu afetá-lo, e muito menos lhe causar abalos psicológicos. Durante seu serviço na guerra, os japoneses, que eram seus inimigos, o impressionaram muito, especialmente sua cultura samurai, o caminho da espada Bushido, a bravura e a devoção do seu imperador divino. Ele costumava ter problemas constantes com seus superiores devido à sua insubordinação de seguir ordens que julgava absurdas e de tomar a iniciativa no campo de batalha, mas sempre conseguia escapar ileso por causa de seu valor no campo de batalha e pelo fator inspirador que Roman causava nos soldados. Sua passagem pela Sibéria rendeu uma extensa fascinação pelo extremo oriente russo, em especial os mongóis e outros povos nativos e sua cultura. O jovem barão também teve a chance de provar sua habilidade militar quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Em meio ao frenesi pan-eslavo, ele serviu novamente na unidade de consacos de Nerchinsk, sob o comando do general Wrangel, e lutou também ao lado do futuro líder do exército branco Grigori Semenov, lutando no fronte galego e na Carpátia contra os alemães e austro-húngaros. Ele logo ganhou a reputação de soldado temível. Ele era extremamente habilidoso e corajoso no campo de batalha, mas também tornou-se conhecido por seu temperamento fanático e adepto de táticas de vida ou morte. Semenov, seu superior, em seus escritos pessoais, disse que o barão foi um de seus oficiais mais eficazes, mas também o mais implacável. O general Wrangel ficou impressionado com suas habilidades, mas teve medo de promovê-lo, preocupado em dar responsabilidades maiores a um homem que costumava ser tão feroz
que mais parecia um verdadeiro psicopata. Suas ações em combate lhe rendeu a condecoração militar da prestigiosa Cruz de São Jorge, condecoração que ele usou pelo resto de sua vida. O barão podia ser considerado abertamente nacionalista e fanaticamente leal ao czar, algo que o fez se destacar ainda mais após a eclosão da Revolução Russa em 1917. Com a Revolução Russa e a tomada do poder pelo governo temporário e mais moderado que assumiu o poder após a queda do czar Nicolau II, enviaram o exército de Semenov, a qual o barão estava alistado, ao Extremo Oriente para garantir a fronteira oriental da Rússia para o novo governo. Esse período foi caótico, provavelmente mais próximo do inferno que a humanidade já testemunhou. Estamos falando de pessoas que exaustivamente lutaram nas trincheiras do fronte oriental da Rússia para lutar contra alemães e austríacos e logo tiveram de partir para o outro lado do mundo para impedir a tomada de poder armado pelos revolucionários bolcheviques das capitais russas. A panela de pressão que era o governo provisório russo que se instalou após a queda do czar explodiu, e com isso 2 grupos se formaram quando a situação se tornou declaradamente uma guerra civil. De um lado, os comunistas, ou os vermelhos, e os anticomunistas, os brancos, que incluíam a variedade de monarquistas, nacionalistas, anticomunistas e até socialistas moderados. Todos pareciam ter uma intensa disposição para a destruição e aniquilação total do lado opositor. Até mesmo os aliados, que não ficaram tão incomodados com a perda do czar Nicolau II, ficaram muito alarmados com a hipótese dos bolcheviques fazerem as pazes com a Alemanha e a Áustria. Com isso, as potências aliadas, que podem entender-se por Estados Unidos, Inglaterra, Japão e França, também despacharam tropas para a Rússia e até mesmo para o Extremo Oriente, para garantir que os suprimentos e materiais de guerra que haviam enviado à Rússia czarista e mais tarde ao governo republicano moderado não acabassem nas mãos dos bolcheviques. Isso levou a verdadeiras epopeias, como foi a Força Expedicionária Americana na Sibéria sob o comando do general William S. Graves e a terrível Odisseia da Legião Tcheca. O general Semenov, a qual Roman von Ungern estava vinculado, acabou dominando a região da Transibéria. No entanto, a falta de unidade do Exército Branco era um problema particularmente sério, e Semenov e seu comando ilustram bem isso. Semenov logo rompeu com o Exército Branco, chefiado pelo almirante Kolchak, e se tornou um rebelde sem bandeira. Com isso, Semenov e von Ungern iniciaram negociações com o Império Japonês, que haviam desembarcado na Rússia muito mais tropas do que era legalmente permitido, para a criação de um provável novo país a ser liderado por Semenov e apoiado pelos japoneses. No contexto da época, a balcanização da Rússia não era uma fantasia, mas uma possibilidade real sobre a qual o general Graves havia alertado. As tropas lideradas por Semenov e do Barão ficaram famosas por invadirem trens de suprimentos bolcheviques e causaram tantos danos quanto puderam nesta guerra feroz e amarga, onde a misericórdia era desconhecida para ambos os lados. Roman von Ungern, o Barão, começou a se separar gradativamente de Semenov e em 1918 publicou seu próprio manifesto, que hoje pode ser encontrado de forma gratuita na Biblioteca da Ação Leninista, que declarou sua intenção de derrubar os bolcheviques e restaurar o irmão mais novo do antigo czar Nicolau II, o Grão-Duque Mikhail Romanov, ao trono russo. Mas, na época, os meios de comunicação, em especial a comunicação russa, eram considerados obsoletos e ineficazes, e o Grão-Duque naquela altura já havia sido morto pelos comunistas, mas isso só teria reforçado ainda mais a sede de vingança pela família Romanov. E a ruptura final veio em 1920, quando o Barão rompeu de vez com Semenov e saiu por conta própria para a terra pela qual havia se apaixonado antes, a Mongólia. Aqueles que conheciam o Barão o descreveram como louro, magro, de aparência um tanto frágil e com uma postura distintamente não militar. Ele tinha uma cabeça pequena, olhos irregulares e uma voz aguda. No entanto, ele tinha uma energia ilimitada em sua estrutura esquelética, resistência e determinação de ferro, que surpreendia a todos os que testemunhavam em batalha. Ele, no aspecto social, era sempre descrito como uma pessoa estritamente tímida, espirituosa, brutal e cada vez mais religiosa. Embora uma reputação assustadora o cercasse, ele tinha um tipo muito simples de clareza moral e humilde,
Os revolucionários comunistas não eram apenas inimigos políticos, eram inimigos de Deus. Na verdade, os inimigos do próprio conceito do divino em qualquer forma, uma praga para a alma, assim como para o corpo da humanidade. E como resultado disso, ele não tinha o menor receio de eliminá-los sem misericórdia. Seu estilo de guerra era envolto em conceitos de guerra santa. Sem dúvida ele foi um homem destinado à guerra, antes da Revolução e da Guerra Civil, e certamente seria depois. Ele não estava sozinho nisso. Era impossível você possuir uma mentalidade liberal, pacífica e omissa naquele ambiente russo oriental, naquele período. Você simplesmente não sobreviveria. O contexto tendia a tornar normal pessoas cada vez mais impiedosas e destinadas a pegarem armas. No entanto, o barão tinha um senso claro daquilo que era certo e errado. Ao lidar com os revolucionários bolcheviques, a única coisa certa e que fazia sentido para ele era a aniquilação sem misericórdia, pois, não distante da verdade, o bolchevismo representava uma força demoníaca e genocida para tudo aquilo que representasse o bem e o próprio conceito de civilização. O barão Roman von Ungern cada vez mais se distanciava das suas raízes europeias e aderindo aos costumes de seus soldados orientais, tornando-se uma espécie de nativo honorário da região, tomando para si as táticas e descrevendo a história da terra de Gengis Khan como se fosse sua própria terra. Ele ficou impressionado com suas incríveis realizações e até mesmo adotou uma versão de sua religião. De acordo com algumas fontes, as crenças religiosas do barão têm sido muito especuladas. A maioria geralmente descreve como uma mistura e combinação de variedade de budismo com sua própria marca pessoal de misticismo. No entanto, ele nasceu cristão e mesmo no final de sua vida nunca afirmou ser outra coisa e tampouco abandonou a cruz São Pedro, a qual sempre carregava em seu peito. De certo, von Ungern era um homem de ação e destinado à guerra, passou mais tempo lutando pela sua pátria e pelos ideais monarquistas do que filosofando sobre a religião. Ele simplesmente não possuía tempo para definir essas questões pessoais. Ele apenas considerava que ter uma religião era de fato importante e o resto eram meras disputas por nomes e títulos no que dizia respeito a ele. Ele prestou o devido respeito às lamas budistas na Mongólia, consultou xamãs e adivinhos místicos locais, e tinha um grande respeito pela visão confucionista de uma sociedade ordenada e hierárquica. Ele usava um grande número de amuletos religiosos de diversas religiões, medalhas e amuletos em um cordão amarelo por baixo de seu uniforme. Aceitou os pontos de vista orientais sobre destino, karma e até mesmo sobre a reencarnação, embora isso de longe não o tornasse nenhum tipo de pacifista. Toda essa profundidade de seu lado espiritual só poderia ser compreendida pelo próprio barão. Embora alguns afirmem que ele nunca demonstrou interesse por mulheres, casar e construir uma família, há evidência de que ele também casou durante esse período conturbado da Rússia, embora nunca tenha de fato se estabelecido com uma vida familiar. E em 30 de julho de 1919, ele se casou com Eleni Pavlovna, uma garota de Pequim de 19 anos, mas os dois não passavam muito tempo juntos, mesmo antes de embarcar neste novo capítulo de sua vida. Alguns julgaram que todas as mortes e destruição que ele testemunhou durante a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Russa, junto com o poder que ele detinha e as vidas que ele mesmo havia tirado, levaram gradativamente à ruptura mental. Outros insinuam que um ferimento de sabre que ele recebeu na cabeça fez algo em sua mente. Contam-se histórias de suas tropas agredindo cidadãos, enforcando aqueles que consideravam culpados de alguma ofensa, decapitando, estripando e toda uma imensa lista de outras torturas. Aqueles que sentiram sua ira deixaram os espectadores atordoados, alegando que era impossível dizer só de olhar que o corpo da vítima poderia um dia ter sido chamado de humano. Seu próprio médico o descreveu como sanguinário e mentalmente perturbado. No entanto, é importante ter em mente ao considerar os piores e mais sinistros contos do barão von Ungern que a maioria deles vem de fontes soviéticas, que eram os inimigos declarados do fanaticamente monarquista barão, e é altamente provável de que eles o embelezassem ou encorajassem as testemunhas a esticarem a verdade o tanto quanto possível para fazer de von Ungern um monstro. Dito isso,
Foi uma época e um lugar brutal a qual o barão foi submetido, onde pessoas frágeis não possuíam a menor chance de sobrevivência. E em qualquer caso, mesmo para aqueles que se maravilharam com a história do aventureiro descendente de nobres que lutou na Guerra Russo-Japonesa, Primeira Guerra Mundial e Guerra Civil Russa, e que agora lutava na Mongólia ao lado de sua própria força militar, o período mais bizarro do Barão Sanguinário estava apenas começando. Em 1920, o grupo militar de cossacos siberianos, kalmuks, buriates e mercenários japoneses leais ao barão havia sido quase totalmente expulsa da Rússia pelas maciças forças soviéticas. Mas o barão traçou outro plano. Ele iria para o coração dos mongóis, reuniria as forças leais ao Khan, que é o imperador deposto na China, e juntos construiriam um enorme império asiático, revivido sob a dinastia Manchu, que abrangeria a Mongólia, a Manchúria e o Tibete, que estava espiritualmente ligados aos mongóis. Partindo com o plano, o barão e seu exército particular entraram na Mongólia em 1920, com o exército vermelho ainda em seus calcanhares. Esse movimento, no entanto, não foi simplesmente uma invasão da sua parte. O barão foi convidado pelo Khan Bogd da Mongólia, que governou como imperador e considerado um Buda vivo no país que vivia sob uma espécie de teocracia budista desde a Revolução Chinesa. Entretanto, após um período relativamente curto de independência mongol, os republicanos chineses haviam retornado e ameaçavam invadir novamente a Mongólia, e o Khan estava ansioso por ajuda de qualquer parte para restaurar seu país. Essa era uma prática bastante comum na época, já que o deposto imperador da China também estava em constante contato com vários senhores de guerras e líderes russos do exército branco na esperança de alistá-los a serviço da restauração da dinastia Manchu. Portanto, esse se fazia um ambiente propício para o barão, que estava mais do que disposto a obedecer. Um monarquista comprometido, ele via todo o republicanismo com repulsa e sentia que apenas a monarquia possuía pureza secular e espiritual para salvar a civilização do caos. Ele mergulhou em seus arredores, vestido mantos nativos, aprendendo pelo menos um mongol aceitável e estudando o misticismo budista. Este seria o coração de uma revolução monarquista que se alastraria por toda a Ásia e Europa que ele planejava construir. O barão ficou famoso por utilizar com determinada frequência táticas de terror psicológico em sua guerrilha. E dessa forma, von Ungern havia tomado nada menos que a capital da Mongólia, então chamada Urga na época, depois de intimidar os republicanos chineses ateando fogo em todas as encostas circundantes para dar a impressão de que o imenso exército estaria esperando para massacrá-los. E então, ele liderou seus homens de uma forma imprudente como usual, em um cavalo branco, mesmo que a sua única arma fosse frequentemente uma vara de bambu que ele constantemente carregava. E antes de tomar a cidade, ele havia libertado o Khan com a ajuda de 300 cavaleiros tibetanos, enviado pelo próprio Dalai Lama para ajudar no resgate. Então os republicanos chineses foram totalmente dizimados com esse massivo ataque, embora nem todos tenham sido tratados tão brutalmente como alguns dizem, já que o barão esperava recrutar forças chinesas derrotadas para o seu próprio exército particular. E graças à ação do barão, em 13 de março de 1921, a Mongólia foi oficialmente proclamada independente do controle chinês. Mais uma vez, quando Bogd Khan foi cerimoniosamente restaurado ao seu trono em meio à alegria da população local. Entretanto, para o barão, isso era apenas o começo. O primeiro passo em seu grande plano de reforjar uma enorme revolução monarquista havia sido realizado, mas o progresso posterior revelou-se mais difícil. Além de restaurar a dinastia Qing, ele desejava fazer uma aliança com os japoneses para que todas as monarquias asiáticas pudessem unir forças na invasão da Rússia, para exterminar de uma vez por todas os bolcheviques e restaurar a dinastia Romanov ao trono. A maioria dos que o cercavam concordariam que aquilo não estava para acontecer, mas também jamais se atreveriam a dizer isso ao barão, que naquele momento era o homem mais influente da região. E então, o grande Khan
esbanjou ele com títulos e honras, e o Dalai Lama no Tibete declarou que ele era uma encarnação da colérica e protetora divindade Mahakala, que representava o próprio deus da morte. Enquanto isso, os inimigos do Barão estavam se organizando, tanto no lado russo quanto no lado mongol e chinês da fronteira. Os soviéticos já tinham como objetivo a Mongólia se tornar seu primeiro estado satélite e já haviam começado a preparar um novo grupo de comunistas mongóis para serem ditadores fantoches em seu nome. Eles também não estavam preparados para tolerar o número crescente de russos brancos refugiando-se na Mongólia e na Manchúria. O barão Roman von Ungern se tornou uma prioridade para os bolcheviques. Haviam muitos outros que ameaçavam retomar a Rússia ou acabar com a praga bolchevique, mas o barão era apenas o único louco o suficiente para cumprir as suas ameaças de voltar. Roman estavam convencidos de que a grande massa do campesinato russo ainda era leal ao czar e só tinha sido enganado pelos agentes fraudulentos e mentirosos para apoiar a maldita revolução bolchevique. Em sua concepção, assim que ele e seu exército voltassem para o solo russo, ele tinha certeza que os cidadãos camponeses correriam para apoiá-lo contra o marxismo materialista e ateu, e juntos limpariam sua pátria da infecção marxista. Entretanto, o barão foi forçado a lidar com questões internas na Mongólia que atrasaram seus planos de retomada da Rússia. E embora a maioria das fontes fale sobre as atrocidades cometidas por suas forças, o barão era na verdade um disciplinador estrito, que punia severamente aqueles que cometerem crimes ou que estavam bêbados em serviço no seu exército. Suas tropas limpavam as cidades, estabeleceram estações de comunicação sem fio, redes telefônicas, transportes públicos, construíram pontes, imprimiram jornais, estabeleceram uma clínica veterinária, hospitais, reabriram escolas e reestabeleceram o comércio, o que é outro motivo para ele salvaguardar os chineses locais, pois acreditavam que a maioria eram meramente mercadores e não marxistas. Ele foi em todos os momentos inflexível no que o Bogd Khan era a autoridade final, e ele nada mais era do que um comandante do exército imperial. Seu quartel-general era apenas uma tenda mongol simples instalada no pátio de uma casa chinesa e com pouca mobília. Seus hábitos eram espartanos, e ele tentou, sem sucesso, conseguir o apoio do governo japonês e do exilado imperador Qing. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, seus inimigos ainda estavam se reunindo para um ataque coordenado contra o Barão e contra a Mongólia. Em especial, um cavaleiro mongol chamado Dandin Subotar, que havia sido enviado anteriormente à Rússia para buscar ajuda contra os chineses, e se tornaria o proeminente herói da Revolução Comunista, conhecido como Lenin da Mongólia, enquanto outro homem como Solin Ganzin e Korlogin Choibalsan, ou como ficou conhecido o Stalin da Mongólia, conduziriam a luta política a um futuro sangrento de pesadelo interminável no país. Curiosamente, esses homens, responsáveis por um intenso genocida contra aqueles que não aderiram à praga marxista, foram retratados como seus libertadores do despotismo monárquico religioso do Bogd Khan e do Barão Sangrento. Em verdade, esta campanha marcaria o início de décadas de opressão mongola nas mãos da União Soviética, que só iria ter fim nos anos 90, tornando o país a primeira ditadura comunista na Ásia e o primeiro estado satélite soviético. E finalmente, frustrado com a cansativa política e a diplomacia à medida que seus inimigos continuavam a se fortalecer nas fronteiras, o barão decidiu cavalgar com seu exército como estava e buscar um confronto de vencer ou morrer contra as forças marxistas que determinaria o futuro do Extremo Oriente e que decidiria se havia alguma esperança para a futura contra-revolução na Rússia. No entanto, suas duas divisões eram quase totalmente compostas por cavalaria montada, com poucas metralhadoras ou artilharia moderna, enquanto o Exército Vermelho, por outro lado, não tinha escassez de caminhões, armas, aviões ou mão de obra, e eles concentraram todo o seu poder de fogo contra o Barão. As duas forças manobravam para obter vantagem ao longo da fronteira russo-mongol, cruzando para frente e para trás conforme a situação exigia, um verdadeiro jogo de xadrez com peças humanas. Como o habitual, Roman von Ungern se jogou na batalha,
Mas embora os revolucionários da Mongólia nunca fossem um problema sério para o barão, todos sabiam que seu relativo punhado de cossacos, mongóis, japoneses e chineses, jamais seriam páreo para hordas infinitas do exército russo de Trotsky e Lenin. Depois de dispersar as forças locais que se opunham a ele, em maio de 1921 o barão finalmente marchou com seu pequeno exército de volta para a Rússia, perto da moderna Kyakhta. E então, inesperadamente ele soltou sua fúria sobre os comunistas que jamais poderiam esperar a loucura do barão em assumir uma ofensiva de forma tão agressiva, com tão poucos equipamentos de destruição e soldados. Foi realmente o caso da presa se tornando predador. O barão trouxe o verdadeiro terror para os revolucionários, que simplesmente não conseguiam compreender como que um homem como ele conseguia liderar um exército de tão pouca qualidade em relação aos soviéticos e com considerável desvantagem numérica, e mesmo assim obter tantas vitórias e ainda barrar o avanço da monstruosa força revolucionária. Com isso, cada vez mais as lendas sobre o barão iam ganhando força, e seus inimigos acreditavam verdadeiramente que aquele de fato era o próprio Deus da Morte agindo contra as forças marxistas. No entanto, foi apenas uma questão de tempo até que os soviéticos trouxessem toda a sua força para lidar de uma vez com todas com a situação, e após cerca de um mês de intensos confrontos bem-sucedidos do barão, uma imensa ofensiva comunista veio em julho de 1921, e patrulhas do Exército Vermelho estavam por toda parte, vasculhando cada canto da Mongólia interior em busca do Barão Louco e de seu exército renegado para um confronto que colocaria fim na situação de uma vez por todas. E finalmente, em 21 de agosto de 1921, o fim chegou. Como de costume, Roman von Unger não pretendia cair em silêncio. Ele e seus homens, em uma fúria selvagem, cavalgaram com uma fúria maníaca e quase sobrenatural direto para as tropas soviéticas. E como era de se esperar, suas tropas foram dizimadas por artilharia, metralhadoras automáticas, blindados e toda a força do Exército Vermelho. Nesse ponto, o barão perdeu o controle de seus soldados e teve de recuar para continuar a luta mais um dia. Mas depois de anunciar que cavalgariam para o Tibete para se reagrupar e continuar a luta, uma parte de sua tropa que se desencorajou a continuar lutando contra aquela força esmagadora soviética que estava em seus encalços, se amotinou e tentaram matar o barão. Mas ele sobreviveu à tentativa e suas tropas amotinadas ficaram com medo, intimidados demais para tentar novamente atacar alguém que acreditava ser o próprio Deus da Morte. Em vez disso, ele foi amarrado e abandonado na estepe, seminu, com seus talimãs ainda pendurados no pescoço. E foi nesse estado que a patrulha do Exército Vermelho finalmente o encontrou e o prendeu, embora algumas testemunhas estivessem com medo de olhar para ele de tão terrível que era sua aparência. Com isso, o reinado do monarquista louco da Mongólia havia chegado ao fim, e seus sonhos de uma contra-revolução monarquista acabou. O barão foi levado então para Novosibirsk, na Sibéria, com seu trem parando em todas as estações para exibi-lo como se ele fosse um troféu de guerra, uma exibição em um circo de aberrações. Sem dúvida, foi aqui que muitos de seus atos mais hediondos foram falsamente criados, à medida que os comunistas inventavam histórias mentirosas sobre o barão para chocar os habitantes locais com contos do renomado ex-general czarista sanguinário que tentara reviver o Império de Gengis Khan. Mas de fato, ele foi o último general monarquista no campo a atormentar e ameaçar o regime do ditador russo Vladimir Lenin, e com a sua captura e execução, o líder soviético estava ansioso para finalmente pôr fim à guerra civil e a todas as ameaças ao seu novo estado. Então, em setembro, um tribunal militar foi convocado. Embora no típico estilo comunista, o tribunal foi armado apenas para manter a falsa aparência de algo justo, pois de certo, o destino de Angana já havia decidido há muito tempo antes dele ser capturado. O promotor escolhido era conhecido até mesmo pelos padrões bolcheviques como um ateu fanático e usou o julgamento e o barão para pregar longamente sobre os males da devoção religiosa, fosse ela cristã, budista ou de qualquer outro tipo. O barão disse muito pouco em sua defesa no tribunal,
aceitando plenamente a sua situação. No entanto, ele, assim como todos, sabia o resultado de seu julgamento. O destino de Younger foi uma conclusão precipitada. E para a surpresa de todos, quando ele finalmente falou, ele falou com bastante eloquência e coerência. Afinal de contas, ele era um nobre de criação digna de um barão, o que causou choque e confusão para aqueles que o retrataram como uma besta sem mente, delirante e sanguinária. Apesar disso, ele foi rapidamente considerado culpado e condenado à morte por um pelotão de fuzilamento em 17 de setembro de 1921. Mesmo na morte, o Barão Louco não poderia simplesmente morrer facilmente. Ele mastigou sua preciosa cruz de São Jorge para evitar que caísse nas mãos dos comunistas ímpios como um troféu de guerra, e quando os algozes atiraram em seu peito, um estilhaço de um de seus muitos talismãs ainda pendurados em seu pescoço se estilhaçou e se projetou em direção aos guardas, ferindo um deles gravemente no pescoço e o levando a óbito. E isso marcaria oficialmente o último sangue derramado pelo Barão Roman von Unger. O homem considerado a reencarnação do Deus da Morte, o monarquista louco da Mongólia, o homem que pensava em reviver as glórias de Gengis Khan e queria uma contra-revolução monarquista que varreria o flagelo do bolchevismo da terra, não existia mais. Na Mongólia, o novamente potente Bogd Khan ordenou que orações budistas fossem feitas pelo barão em todos os templos do país. Em Moscou, o Politburo deu um suspiro de alívio e os médicos o dissecaram para tentar encontrar alguma explicação científica para seu comportamento bizarro. A maior parte do mundo o esqueceu, mas seu nome, sua imagem, reaparece com frequência suficiente para lembrar a todos que ele ainda assombra os sonhos dos revolucionários marxistas. E onde quer que sua alma esteja agora, eu tenho certeza que a consciência desse fato faria o barão sorrir. O barão finalmente foi derrotado, mas ele caiu lutando por aquilo que ele considerava ser sagrado e justo, lutando contra os verdadeiros inimigos da civilização ocidental e de toda a humanidade.